Eclesiastes capítulo 8. Dos versículos 1 ao 15, o texto diz o seguinte: Quem é como o sábio, quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho: obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que está fazendo, ó rei? Assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a vida humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo, percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes. Mas aprendi, com certeza, que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Entretanto, os malvados e insensatos nada irá bem, porquanto não respeitam a Deus. Seus dias serão poucos e passarão como uma sombra. Mas há mais um absurdo sobre a face da terra: justos que são castigados como se fossem ímpios, e perversos que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Portanto, aconselho que se desfrute o melhor que a vida pode proporcionar, porquanto debaixo do sol não existe nada mais feliz para o ser humano do que simplesmente comer, beber e alegrar-se. Essa é a felicidade que nos ajuda a superar os difíceis dias de trabalho durante todo o tempo de vida que Deus nos concede debaixo do sol. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença como quem depende de Ti, porque de fato nós dependemos do Senhor, como servos necessitados do Teu auxílio, do Teu Espírito, do Teu socorro, necessitados de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua palavra falando aos nossos corações. Nós nos reunimos para adorar ao Senhor, para aprender de Ti, para sairmos edificados, Senhor, pelo Teu Espírito. Nós pedimos que o Senhor manifeste a Tua graça no nosso meio, pois nós sabemos que não somos capazes de nada. Nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que da nossa boca não saia simplesmente as nossas ideias, mas que saia aquilo que vem de Ti, Pai, que tem origem na Tua palavra, aquilo que é confirmado pelo Senhor. Que o Senhor nos edifique esta noite e que o Teu Espírito console os nossos corações aflitos,
tristes, desanimados, que o Senhor nos traga alegria, que o Senhor nos traga vida, porque em Ti nós temos vida, Pai. O Senhor seja a glória e o louvor. Amém. O texto do capítulo 8 de Eclesiastes, assim como muitos outros textos desse livro, nos traz não apenas bons conselhos para a vida cristã, como também questionamentos, que muitas vezes são os nossos questionamentos, sobretudo nesse texto, questionamentos acerca de coisas que não fazem sentido algum nessa vida. E a gente sabe que o indivíduo humano, ele caminha constantemente em busca de sentido. Nós estamos buscando sentido para todas as coisas, para fazer com que algo tenha alguma razão para nós. O problema é quando o sentido da vida ou as nossas inquietações, elas se direcionam para aquilo que não nos dá uma resposta satisfatória. E nós temos, de fato, mentes brilhantes que tentam elaborar respostas cada vez mais satisfatórias, cada vez mais eloquentes, respostas cada vez mais suficientes para responder a qualquer questionamento. E alguns até, por vezes, se sentem satisfeitos ou aparentemente satisfeitos. Quem sabe essa satisfação em encontrar uma resposta segundo as mentes eloquentes não seja uma satisfação verídica, mas seja apenas uma forma de maquiar um vazio que ainda há no indivíduo. É por isso que nos voltamos ao Evangelho, porque sabemos que apenas em Cristo estão as palavras de vida eterna. Sabemos que apenas em Cristo estão as respostas verdadeiras para as nossas inquietações. Sabemos que apenas em Cristo nós encontramos o real sentido da existência do indivíduo. Às vezes nós olhamos para tantas coisas deste mundo e tentamos racionalizar tudo, tentamos encontrar a melhor maneira como nós vamos lidar com cada situação, como nós vamos nos comportar diante das frustrações, como nós vamos vencer o medo, como nós vamos lutar contra as nossas ansiedades, como nós vamos também nos comportar diante da felicidade, da fartura, para que o nosso coração não se ensoberbeça. E muitas vezes a solução e a resposta que estamos procurando para todos esses problemas que vivenciamos, elas estão em lugares errados. Nós tentamos ser sábios para lidar com as coisas. Se você imagina, por exemplo, uma situação de discussão de trânsito, todo mundo sabe que o seguro em uma situação como essa é deixar quem está falando ir embora e permanecer calado. Você encontrou uma solução sábia para um problema que cotidianamente nós podemos enfrentar. E nós tentamos encontrar outras soluções sábias para outros problemas menores e maiores do que esse. E o problema é que a nossa sabedoria é limitada e nem sempre aquilo que nós elaboramos no nosso entendimento é o adequado para aquilo que nós buscamos. O coração humano, ele sempre está buscando por algo que lhe satisfaça de fato, que lhe satisfaça de verdade. O indivíduo, ele sempre está caminhando em busca da sua felicidade. Mas a verdade é que a gente sempre, ou muitas vezes, direcionamos o nosso caminhar para um alvo que não é o alvo verdadeiro, que vai suprir todas as nossas necessidades emocionais, sentimentais, daquilo que nós buscamos. Porque tentamos racionalizar tudo nessa vida, mas a sabedoria,
é limitada. Assim como tudo em nós é limitado. Assim como todas as nossas potencialidades são falhas. Enquanto seres caídos e pecadores que somos, nós estamos sempre sujeitos a, no final das contas, errar, a cometer alguns equívocos e não acertar naquilo que buscamos. Nós sabemos o quanto somos dependentes da graça do Senhor sobre as nossas vidas e o quanto necessitamos dela para acertar, sobretudo quando consideramos que a vida do cristão deve ser uma vida segundo o Evangelho, deve ser uma vida segundo a palavra. E como que podemos obedecer ao Senhor? Como que podemos seguir a palavra? Como que podemos ser fiéis ao Deus santo e misericordioso a quem servimos? Não é a partir do nosso próprio entendimento, é a partir da graça do Senhor, que generosamente é dispensada sobre as nossas vidas e nos possibilita fazer nessa vida algo que preste. Então nós estamos diante de um dilema ou de um paradoxo que é muito comum aparecer no livro de Eclesiastes. Por mais que o indivíduo com uma alta sabedoria racionalize todos os momentos de sua vida, a sabedoria é limitada. E nem sempre essa sabedoria ou a virtude do indivíduo serão a solução para todos os seus problemas e para tudo aquilo que o indivíduo tem que enfrentar neste mundo. Em alguns momentos do texto, Salomão diz que existem algumas coisas que não fazem sentido nenhum. Por que que o justo é castigado, enquanto o ímpio prospera? Não faz nenhum sentido, porque pela lógica das coisas, deveria prosperar aquele que tem um coração reto e puro, e aquele que tem um coração mau deveria ser punido pelas suas maldades. Não faz sentido nenhum aquele que praticou o mal receber louvores em seu sepultamento. Deveriam comemorar o falecimento daquele que tanto praticou o mal. Então existem de fato coisas na vida que não fazem sentido algum. E existem algumas pessoas que estão caminhando em busca do sentido das coisas da existência. Por acharem que o entendimento humano tem resposta para todas as coisas, essas pessoas estão buscando soluções intelectuais, racionalizadas para os seus problemas. Mas no final das contas, nós sabemos que a nossa verdadeira felicidade ela é encontrada no Senhor. No final das contas, nós sabemos que no Senhor está a verdadeira sabedoria de nossas vidas, de modo que até mesmo o leigo pode viver de forma mais sábia do que aquele que é douto, do que aquele que é muito capacitado intelectualmente, porque a nossa sabedoria não procede do nosso próprio entendimento. A sabedoria que vai nos mostrar o real sentido das coisas absurdas da vida, é a sabedoria que vem do Senhor. Diante da tristeza, diante das aflições, nós temos um consolo e o nosso consolo é o Senhor. Porque muitas vezes nós não conseguimos explicar tais situações que nos acontecem, mas nós sabemos que existe um Deus que cuida de todas as coisas. Quem não se aflige diante da morte? Quem não se entristece diante da perca de um ente querido? E isso, de fato, talvez é a situação que mais possa abalar o indivíduo, o que mais abala, de fato, o indivíduo nessa vida. Mas nós sempre sabemos que a nossa esperança está no Senhor. E não se trata simplesmente de uma confiança cega, mas se trata de uma fé viva no Deus que pode todas as coisas. Em diversos trechos bíblicos, ultimamente tenho falado bastante de Lamentações, por exemplo, a gente encontra lamento
de Jeremias diante das aflições, diante das angústias, diante de tudo aquilo que lhe ocorria e que ocorria também ao seu povo. Mas havia ainda assim a esperança no Deus que é bondoso, misericordioso e que está no controle de todas as coisas. E nós esperamos no Senhor por quê? Porque a sabedoria pela qual regemos e ordenamos a nossa vida não é uma sabedoria própria do entendimento humano, mas é uma sabedoria que vem de Deus. É o que de fato nos torna sábio. E aí a nossa pergunta: quem é o sábio? Segundo o pensamento desse mundo, o sábio é o indivíduo capaz de solucionar alguns problemas intelectuais, talvez, ou é o indivíduo capaz de pensar duas vezes antes de agir, e agir acertadamente em situações que não lhe são tão favoráveis. Um dos principais problemas com os quais o indivíduo tem que lidar é o problema da morte. Isso de fato nos aflige. E quando o indivíduo pensa que em algum momento ele vai passar por isso, se a sua confiança estiver em outras bases que não seja o Senhor, ele pode ser fortemente abalado. Mas há quem tente dar uma resposta para esse problema que não seja aquela que nós encontramos nas Escrituras. Como, por exemplo, um filósofo grego antigo chamado Epicuro, que ao falar da morte, ele deu o seguinte conselho. Veja só o sábio conselho. Não precisamos temer a morte, porque ela não nos causa dor alguma. Porque enquanto estamos vivos, a morte está ausente. E quando a morte se faz presente, a nossa vida se faz ausente. Então nunca você vai ter um encontro direto com isso. Que conselho, né? Não resolveu nada. Mas quando nós olhamos para aquilo que é a verdadeira resposta para uma inquietação tão grande como a inquietação da morte, que é a resposta que Cristo nos dá, que ele morreu pelos nossos pecados e que ele nos prometeu retornar para nos levar para uma vida eterna, nós encontramos aí sim uma solução para esse problema. Nós encontramos aí sim uma resposta satisfatória para tão grande inquietação. Então há quem diga que o sábio é o sujeito que segue o conselho de Epicuro. Mas nós sabemos que muito mais sábios são aqueles que confiam em Cristo e que têm a sua vida fundamentada naquilo que as Escrituras nos oferecem, naquilo que o Evangelho nos apresenta. Pensar em uma vida que é conduzida por uma sabedoria segundo aquela que nós encontramos nas Escrituras, conduzida pela verdadeira sabedoria, que é Cristo, também promove em nós um temor do Senhor. Também promove em nós uma noção mais clara de que a vida cristã não é uma vida que deve ser vivenciada de qualquer forma. Não é uma vida que deve ser pautada nos conselhos humanos, de que não é uma vida que deve ser conduzida a partir das próprias vontades do indivíduo. Mas o temor no Senhor, ele nos leva a uma mudança de direção no nosso caminhar. A sabedoria que é Cristo, que promove temor do Senhor em nosso coração, nos leva a um estilo de vida em que Cristo seja a principal finalidade das nossas ações. Muitas vezes nós falamos de boas ações e sempre é levantado o questionamento: existem pessoas que não professam a fé em Cristo e que promovem boas ações, né? Essas pessoas
promovem ações filantrópicas, né, fazem caridade, doam seus bens, atendem aos pobres, e de fato são ações louváveis. Mas qual é o fundamento de tudo isso? A vida cristã, a vida de temor ao Senhor, é a vida em que nós não vamos promover as boas ações simplesmente por fazer. Não vamos promover as boas ações, as obras de caridade, para sermos vistos por ninguém. A finalidade das nossas ações não está em nada deste mundo, porque uma vida temerosa ao Senhor, ela tem como finalidade das suas ações e de todos os momentos da sua vida a glória de Deus. Na EBD estamos estudando o Catecismo de Westminster e a primeira pergunta é sobre qual o propósito ou a finalidade da vida humana. E a resposta que se dá para isso é muito simples, muito direta, muito objetiva. A finalidade da vida humana é glorificar ao Senhor e gozar dele para sempre. É a finalidade das nossas vidas, de tudo aquilo que fazemos. É a finalidade de como estabelecemos o estilo de vida que vamos levar. Que não deve ser um estilo de vida qualquer, deve ser um estilo de vida pautado na palavra, na Sagrada Escritura. Sabendo como se comportar diante de cada situação, não porque a nossa própria sabedoria racionalizou um comportamento adequado, mas porque o comportamento adequado nós encontramos dentro das Escrituras. Se a gente olhar para os primeiros versículos do texto de Eclesiastes, nós vamos ter Salomão tocando em um ponto que em alguns momentos já foi muito comentado entre nós, né? Veja, a partir do versículo 2: Este é meu conselho, obedece às ordens do rei, pois fizeste este juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando uma causa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar: que estás fazendo, ó rei? Nós já aprendemos bastante sobre a submissão às autoridades. Por mais que sejam autoridades que não concordamos, a única exceção para não se submeter a essas autoridades é quando essas autoridades impõem algo contra o Evangelho. Aí sim devemos nos manifestar contra. Existe uma situação muito conhecida na vida de João Calvino, quando chega pela primeira vez em Genebra, e junto com um leal companheiro chamado William Farel, é expulso de Genebra, não porque tenha feito algo de ruim em Genebra, mas porque não se submeteu a uma ordenança das autoridades políticas de Genebra, que queriam determinar como deveria ser celebrado o sacramento da ceia do Senhor. E aí Calvino, olha, não, aqui não. Você ordena daqui para fora. Aqui dentro, quem deve conduzir, né, administrar o culto são os sacerdotes. É a própria igreja do Senhor. Então, essa é a exceção para a nossa insubmissão, digamos assim, às autoridades. Mas nós temos a palavra de Deus nos orientando que as autoridades que foram estabelecidas sobre nós, elas devem ser obedecidas, ainda que contra a nossa vontade. E é claro que quando nós falamos de autoridade, nós não pensamos simplesmente em autoridades políticas. Geralmente isso é o que nós mais pensamos, porque naturalmente as nossas posições elas mais se confrontam com as autoridades de ordem política.
As ordenanças das autoridades políticas geralmente são as mais comprometedoras para nós. Mas nós podemos e devemos pensar em outras autoridades também que são estabelecidas sobre as nossas vidas. A autoridade dos nossos pais, por exemplo. O 5º mandamento nos diz: honrará pai e mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, né? Para que tenha vida eterna. Para que os teus dias se prolonguem, perdão. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Existe uma autoridade que o Senhor estabeleceu sobre nós, a autoridade dos nossos pais. Calvino, nas Institutas, comentando os 10 mandamentos, ele até fala que, a partir da submissão à autoridade dos pais, nós podemos ter um pressuposto ou noções de submissão a outras autoridades. E a principal autoridade a qual devemos nos submeter e nunca rebelar o nosso coração é a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. É a autoridade das Escrituras, porque uma vida verdadeiramente sábia é uma vida em que o indivíduo se alegra e se compraz no Senhor. É uma vida em que o indivíduo não está buscando os conselhos humanos, conselhos alheios, para se conformar à sua existência e para que assim ele tenha mais prazer nesta vida, porque o verdadeiro prazer que neste mundo temos é o prazer que vem do Senhor e não das nossas próprias vaidades, luxúrias, vontades. Além de tocar em uma temática como a temática de submissão à autoridade, às autoridades, o texto de Eclesiastes ele toca também em outros pontos, que são exatamente os pontos em que Salomão vai falar que esses também não fazem nenhum sentido. Porque se a gente olhar para o texto que se segue, nós vamos perceber que por umas alturas Salomão vai falar que, ainda que o indivíduo que conduz a sua vida com sabedoria, espera o tempo certo para as coisas, obedece às autoridades, ainda assim ele pode ser submetido a uma tirania da autoridade que está imposta sobre ele. Ou seja, mesmo agindo virtuosamente, segundo a sabedoria, de forma reta, de coração puro, ainda assim, o sujeito que foi sábio, que foi virtuoso, pode ser submetido a uma tirania daquela autoridade a quem ele se submeteu. Não faz sentido nenhum. É uma das coisas que Salomão vai dizer que não fazem nenhum sentido. Porque, na realidade, sem um real significado para as coisas, é diante desses paradoxos que nós nos encontramos. Na realidade caída, perversa, na realidade que anda um caminho, ou que trilha um caminho contrário àquele caminho do Senhor, nós sempre vamos nos encontrar em uma condição humana sem significado algum. Quando os absurdos acontecem, tais como esses que são relatados aqui por Salomão, parece que as coisas perdem o sentido. Às vezes nós até nos questionamos, nós olhamos para situações que acontecem no nosso dia a dia, no nosso país, no nosso estado mesmo. Você percebe uma situação tão absurda naquilo ali que você se questiona: como é que pode um negócio desse? Quando você olha e percebe, por exemplo, que, para ser bem direto, bandido tem mais direito e é muito mais cuidado pelo Estado do que o cidadão que está trabalhando e contribuindo todo mês. Aí tem gente que lança até aquela piada: é melhor ser bandido, né?
Os caras vão pro presídio como melhor do que a gente. A gente comprando comida cara aqui, um absurdo de preço, os caras comendo de graça lá, melhor, comendo carne todo dia. E a gente tendo que comer ovo. Não faz sentido nenhum, é um absurdo. Por que não prosperam aqueles que vivem de maneira justa? Por que não são bem-sucedidos aqueles que estão batalhando todos os dias para colocar o pão na sua mesa? Por que é bem-sucedido aquele sujeito que tem um alcance nas redes sociais e está influenciando para aquilo que não presta? Por que é bem-sucedido o sujeito que no Instagram grava um vídeo de imoralidade e ganha muitas visualizações com aquilo e, consequentemente, dinheiro? Por que não é bem-sucedido o sujeito que sai de casa às 6 da manhã para trabalhar, para estudar e volta às 10 da noite? Esse é o verdadeiro absurdo que nós vivenciamos. E além desses, existem outros. Esses são apenas alguns exemplos. Como explicar tão grande absurdo? Como explicar que o indivíduo que vive de maneira sábia e virtuosa, o indivíduo que vive segundo os conselhos do Senhor, tem que passar, como diz a expressão popular, comer o pão que o diabo amassou? Enquanto existem outros que vivem de forma perversa e conseguem ter tudo o que querem, conseguem obter êxito em tudo aquilo que buscam. Não há significado em um absurdo como esse. Mas como diz o profeta Jeremias, novamente fazendo menção aqui de Lamentações, devemos trazer à memória, trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias em nossas vidas e a sua bondade dura para sempre. A verdadeira sabedoria está no Senhor. A verdadeira sabedoria de nossas vidas não está na tentativa de buscar aquilo que tanto queremos e, uma vez que alcançamos, estamos satisfeitos e felizes. A verdadeira sabedoria não está nas instruções que o coach de internet está dando para você conseguir prosperar na sua vida. A verdadeira sabedoria não está quando você aplica as regras, as normas que você recebeu do coach da internet e você consegue alcançar o seu objetivo uma vez que você aplicou aquelas regrinhas que foram transmitidas para você. A verdadeira sabedoria não está quando você ativa o seu mindset, né? A verdadeira sabedoria do indivíduo está no Senhor. Porque o Senhor é a nossa esperança. Porque o Senhor é a verdade de nossas vidas. Porque o Senhor é o alvo que está no fim do caminho em que trilhamos, ou melhor, não no fim, mas está em todo o caminho, porque o Senhor está conosco a todo momento. Bom, o texto continua. E Salomão diz: pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Essa é uma outra realidade concreta da vida humana. O que é esperar no Senhor? O que é confiar verdadeiramente no Senhor? Confiar verdadeiramente no Senhor é não meter os pés pelas mãos. É não precipitar-se diante da angústia e da aflição. Porque o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe as nossas necessidades, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe até onde conseguimos aguentar. Nós confiamos na providência divina, na providência de Deus que tantas e tantas vezes
tem se manifestado de forma tão concreta em nossas vidas. Talvez a gente não perceba de forma tão clara, mas todos os dias a providência divina está nos acompanhando. Você já percebeu que você vive a sua vida cotidiana, uma rotina cheia de coisas, que você já está tão acostumado a fazer, e todos os dias acontece a mesma coisa, você sai para trabalhar, cumpre outras responsabilidades, volta para casa, dorme, no dia seguinte faz a mesma coisa, e foi só mais um dia normal. Nós agradecemos ao Senhor pelo dia, por tudo aquilo que Ele nos deu, por tudo aquilo que Ele proporciona em nossas vidas, mas muitas vezes existem coisas que de fato nos impactam de maneira ainda mais violenta. Imagine que em um desses dias rotineiros você sai de casa e você passa por um grande livramento. Você escapa de sofrer um grande acidente que comprometeria a sua vida. Você para, coloca a mão no coração, toma um copo d'água, que é para o coração não sair pela boca, e você começa a refletir: meu Deus, o Senhor me livrou dessa. Em situações em que acontecem coisas que não são comuns da nossa rotina, essas situações nos levam a refletir mais ainda o valor da vida e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós não apenas naquele momento extraordinário em que a gente foi salvos ou livres de um grande acidente, de uma grande tragédia, mas o Senhor tem cuidado das nossas vidas até nos dias rotineiros em que coisas extraordinárias não acontecem. Porque o Senhor é o Deus de toda providência. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nossas vidas, e se o Senhor é o Deus que cuida de nossas vidas, não é sábio precipitar-se, mas é sábio esperar e confiar firmemente no Senhor. O texto continua dizendo: considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém controla o vento, como não domina o próprio espírito. Tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de evitar lutas e guerras. Nem mesmo a malignidade ou a riqueza deixam impunes os seus adeptos. Ninguém está sob o controle de nada. E não importa a sabedoria, a capacidade intelectual que o indivíduo tenha para elaborar o melhor estilo de vida que deve ser aplicado a si mesmo. Nada está sobre as nossas mãos, nada está no nosso controle, nem a nossa própria vida, nem a nossa própria vontade, que muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer e fazemos a coisa contrária. Pecamos contra o Senhor porque sabemos que devemos seguir este caminho, mas a nossa vontade, a qual não controlamos, nos faz seguir o outro caminho, o caminho de perdição, o caminho de pecado em que ofendemos o Senhor. Como que o indivíduo pode ser petulante ao ponto de achar que esta vida está sob os domínios de suas mãos? Isso não passa de tolice. Isso não passa de uma tentativa de agarrar o vento, ou de correr atrás do vento, como em outros momentos também Salomão diz. Veja o versículo 9. Tudo isso observei quando me dediquei a refletir sobre toda a atividade humana que se realiza debaixo do sol. Há épocas em que um homem se levanta para tiranizar seus semelhantes, para a infelicidade de todos, inclusive a sua própria. Vi também pessoas perversas serem sepultadas em grande honra. Na volta do lugar santo percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. Quando o indivíduo perde a vida, parece que acontecem automaticamente duas coisas, né?
ele se torna conhecido por todo mundo. Ah, o fulano de tal conheço, às vezes nunca nem viu, mas conhece. E ele se torna também amado, né? Independente daquilo que ele fez, que pena, o bichinho era tão bom. Matou não sei quantos, mas tinha um coração maravilhoso. E isso é absurdo. Isso é absurdo, segundo Salomão, porque quem pode explicar tais coisas? Quem pode encontrar lógica na mentalidade deste mundo? É absurdo porque a sabedoria que os indivíduos estão buscando para ordenar a sua vida é uma sabedoria meramente mundana. Não é a sabedoria do reino de Deus. Não é a sabedoria que encontramos em Cristo. Porque em Cristo todas as coisas se encaixam. Em Cristo todas as coisas se harmonizam. Em Cristo, de fato, há lógica e resposta verdadeira para todas as situações da vida. Mas esta vida, esta vida terrena, esta vida passageira, esta vida que tanto nos atormenta, ela é cheia de paradoxos não respondidos pelo entendimento humano. Ela é cheia de absurdos que para muitas pessoas é normal. E talvez o maior absurdo seja o fato de que algumas pessoas, ou uma grande quantidade de pessoas, normalizam a situação surreal que aconteceu. E se é para falar de absurdo, a gente entende, né? Porque a gente vive dentro não somente de uma cultura, mas de uma geração em que parece que todas as coisas se inverteram. Foram viradas ao avesso, de cabeça para baixo. O que era certo virou errado e o que era errado agora virou certo. E para que absurdo maior do que isso? Para que absurdo maior viver segundo a sabedoria deste mundo? Para que absurdo maior viver segundo as nossas próprias vontades, as nossas próprias inclinações? Dando sequência ao texto, ele diz: quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Uma pessoa pecadora e iníqua pode ter vida longa, ainda que cometa uma centena de crimes, mas aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Se a gente olhar para os versículos mais à frente, principalmente o versículo 14, Salomão vai relatar um outro absurdo, em que ele relata a prosperidade do injusto e a miséria do justo, de modo que nós podemos nos perguntar como que vive melhor aquele que segue os conselhos do Senhor. Se o que segue os conselhos do Senhor é o justo, e o justo está padecendo sob miséria, como que vive melhor? Vive melhor pelo simples fato de estar no Senhor. Vive melhor pelo simples fato de entender que a verdadeira felicidade que o indivíduo busca não é alcançada por intermédio dos bens que possuímos nesta vida. O justo que padece na miséria, mas que teme o Senhor, vive melhor porque ele entende que não é aqui que se encerra a sua vida. Porque ele entende que em Cristo está a verdade. E que se em Cristo está a verdade, as promessas que Cristo nos fez serão cumpridas. Porque ele entende que o verdadeiro deleite do indivíduo está no Senhor, não está nas luxúrias que o indivíduo pode alcançar neste mundo.
não está nas amizades, não está nas companhias, não está nos relacionamentos, não está nas coisas frívolas deste mundo que nós constantemente desfrutamos e constantemente temos percebido que não são suficientes para preencher nosso coração e para nos mostrar o real sentido e significado desta vida. Como encontraríamos descanso para as inquietações do nosso coração diante de tão grandes absurdos que vivenciamos, se a nossa esperança e confiança não estivesse no Senhor? Se a nossa sabedoria não fosse Cristo, se a nossa vida não fosse uma vida de temor a Deus, em quem encontraríamos as respostas? Talvez vivêssemos conformados à mente deste século. Talvez nós vivêssemos acomodados no miserável pensamento produzido pela racionalidade humana. Talvez vivêssemos iludidos e em algum momento de nossas vidas nós iríamos quebrar a cara, porque a ilusão não dura para sempre. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que ordenam sua vida segundo o conselho de Cristo, esses têm verdadeira esperança no coração, esses sabem para onde estão de fato caminhando. Aqueles que esperam no Senhor sabem onde de fato encontram o prazer de suas vidas. Sabem que Cristo é a verdadeira sabedoria e que em Cristo está o significado e sentido de todas as coisas. Para encerrar, que a nossa vida seja a vida pautada naquilo que as Escrituras nos oferecem. Nós temos nela muitos conselhos para muitas situações particulares da nossa vida cotidiana. Mas temos nela também a principal verdade, a qual nós devemos nos agarrar. A verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, Ele vive e Ele virá nos buscar para desfrutarmos da verdadeira felicidade de nossas vidas, que é gozar de Deus e da vida eterna. Que Cristo seja a esperança do nosso coração, que Cristo seja o nosso conselho, que Cristo seja aquele que de fato orienta e ilumina as nossas vidas e que entendamos a providência do Senhor que se manifesta em nós, que cotidianamente tem nos atingido, tem nos alcançado e tem resgatado as nossas vidas da perdição, de uma das maiores perdições, que é a ilusão deste mundo. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Oremos mais uma vez. Pai, pedimos que o Teu Espírito conduza a nossa vida, conduza os nossos corações, que o Senhor continue falando conosco, que a nossa vida não se conforme, Pai, às futilidades deste mundo, que o nosso coração não esteja conformado ao seu próprio querer, mas que ele esteja ansiando pelo Senhor, que ele seja um coração desejante de Ti, que ele seja um coração que está em busca do Senhor acima de todas as coisas, que o Senhor seja a nossa verdadeira satisfação, Pai, e que todos os dias a nossa mente esteja diretamente ligada com o Senhor, que o nosso coração esteja disposto a Te adorar, a buscar no Senhor a salvação de nossas vidas, a se colocar de forma contrita diante de Ti, Pai. Pedimos que a Tua palavra opere em nossos corações, ao ponto de mudar as nossas vidas todos os dias, de mudar os nossos atos, de mudar o nosso pensamento, de mudar toda a nossa existência. Em Ti nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. E é por isso que a Ti nós pedimos, Pai,
socorro para as nossas vidas, porque somente o Senhor é o Deus de toda salvação. A ti seja a glória e o louvor para sempre. Amém.